Numa sexta-feira atípica no Congresso, deputados passaram um dia analisando destaques que mudam pontos do texto base da reforma da Previdência, aprovado na quarta-feira. As alterações reduziram ainda mais a economia prevista com a proposta. A Cláudia Bontempo está acompanhando e tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Olha, a votação em primeiro turno acaba de ser encerrada aqui no plenário da Câmara. Foi um processo tenso para o governo, afinal de contas, a economia com a reforma da Previdência estava em jogo. Eu conversei com alguns ministros e líderes governistas e eles me disseram que todos esses destaques que foram aprovados, eles têm um impacto sim na economia da reforma de cerca de 100 bilhões de reais. Ou seja, a reforma previa uma economia inicial de 1 trilhão de reais e ela passa a ter então uma economia de 900 bilhões de reais. E qual é o próximo passo agora? Daqui a pouco os deputados vão para a comissão especial para formalizar, então, o novo texto da reforma da Previdência. É uma parte formal, eles precisam botar no papel tudo que foi alterado para que só depois, então, a gente possa ter a votação do segundo turno no plenário da Câmara. E pelas sinalizações que a gente recebeu hoje, ao longo do dia, essa votação vai ficar para agosto, Renata. Então, obrigada, Cláudia. Encerrado aí o primeiro turno da reforma da Previdência no plenário da Câmara dos Deputados. Na sessão de ontem à tarde, que só terminou nesta madrugada, os deputados rejeitaram 3 mudanças e aprovaram 3. Entre elas, uma que concede privilégios a policiais das carreiras federais e outra com regras mais brandas para o cálculo da aposentadoria das mulheres. As mudanças afrouxaram as regras para algumas categorias. O Democratas conseguiu aprovar várias mudanças em uma única proposta. Mulheres. No texto enviado pelo governo, as trabalhadoras da iniciativa privada podiam pedir aposentadoria aos 62 anos de idade e 20 anos de contribuição. O relator manteve os 62 anos de idade, mas reduziu o tempo de contribuição para 15 anos. E essa proposta foi aprovada pelo plenário. Com a redução do tempo de contribuição, deveria também ser reduzido para 15 anos o início do período para cálculo do benefício. Foi o que fez a emenda. O cálculo do benefício começará a contar a partir dos 15 anos e não dos 20, como estava na proposta do governo. E a cada ano que exceder os 15 anos de contribuição, será possível receber mais 2%. Na prática, a emenda permite que uma mulher tenha direito ao benefício integral com 35 anos de contribuição e não 40 anos, como queria o governo. O mesmo destaque alterou também as regras da pensão por morte. O pensionista, homem ou mulher, que não tiver outra fonte de renda formal, terá garantido pelo menos um salário mínimo. O texto do relator permitia receber valor inferior. Também estabeleceu que a Justiça Federal passe a ser o foro para ações relacionadas ao INSS, o que permitirá uma economia expressiva com processos judiciais, que pode ultrapassar 20 bilhões de reais. O Podemos apresentou uma emenda com o apoio do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, que foi aprovada e privilegia policiais federais, rodoviários federais, ferroviários federais, policiais civis do Distrito Federal, policiais legislativos, agentes socioeducativos e agentes penitenciários federais. A mudança valerá para quem já estiver trabalhando quando a proposta entrar em vigor. Homens poderão se aposentar aos 53 anos e mulheres aos 52, desde que paguem um pedágio de 100% do tempo restante. Faltando 2 anos para um policial se aposentar, pela proposta ele terá de trabalhar 4 anos. Quem entrar na carreira depois da reforma terá de cumprir a idade mínima de 55 anos. Um outro destaque apresentado pelo PSB reduziu o tempo mínimo de contribuição para o homem pedir aposentadoria. Já poderia pedir o benefício a partir de 15 anos de contribuição e não mais 20. O tempo fica agora igual ao da mulher, mas a idade mínima permanece a mesma aprovada pela comissão especial: 65 anos para homens e 62 para mulheres. Os deputados ainda estavam em plenário quando o governo publicou, pouco antes da meia-noite, uma edição extra do Diário Oficial com novas portarias, liberando mais 154 milhões de reais para projetos na área da saúde, por meio de emendas parlamentares.
Mesmo assim, as articulações do chamado Centrão mudaram o rumo da sessão. Pouco antes das 2 da madrugada, o líder do Progressistas, Arthur Lira, anunciou que havia liberado os deputados do partido dele. Alegou que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, havia rompido um acordo, votando pontos não acordados. Mas na reação também havia o descontentamento com o ritmo da liberação das emendas. De olho no número de deputados em plenário, Maia acabou encerrando os trabalhos sem votar todos os destaques. Na sessão de hoje, deputados aprovaram a redução da idade mínima para a aposentadoria de professores que já estão em atividade na rede particular e no setor público federal. Logo cedo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, recebeu em casa os líderes dos partidos que apoiam a reforma, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que reassumiu o mandato, e o secretário de Previdência, Rogério Marinho. No plenário da Câmara, a sessão para votar os destaques foi retomada para valer no fim da manhã. Rodrigo Maia voltou a afirmar que a intenção era terminar o segundo turno ainda esta semana. Mas como ainda faltam algumas etapas para encerrar o primeiro turno, disse que poderia passar o segundo turno até para a volta do recesso. O importante é terminar o primeiro turno com a vitória que nós estamos mantendo, né? O que está sendo votado dos destaques, que a gente não pode perder essa economia. Por exemplo, os últimos destaques do PT são destaques que, se não forem derrotados, nos tiram 100 bilhões. A gente vai vendo qual é o melhor ambiente. Se a gente tem quórum amanhã de 500 deputados ou de 379 deputados, ou se esse quórum se mantém para a próxima semana, né? Ou se ele se mantém para agosto. O que a gente não pode é correr o risco de ir para um segundo turno e perder a votação. À tarde foi aprovado um destaque proposto pelo PDT que diminui a idade mínima para a aposentadoria dos professores da rede particular e do setor público federal. O texto da comissão especial previa 55 anos para mulheres e 58 para os homens. Com a mudança, os professores que já estão em atividade podem se aposentar aos 52 anos, no caso das mulheres, e 55 os homens. Após a sanção da reforma, quem entrar para a carreira de professor vai se aposentar aos 57 anos, no caso das mulheres, e 60 no caso dos homens. Apenas o Partido Novo orientou a bancada contra a mudança. Esse destaque que alterou a regra de aposentadoria para os professores foi o último sobre o qual os líderes construíram um acordo. A preocupação durante toda a sessão de aliados do governo e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi com o quórum. Manter o quórum alto para derrubar propostas da oposição que poderiam comprometer ainda mais a economia prevista pelo governo com a reforma da Previdência. 2 emendas do PT que previam mudanças na pensão por morte e no cálculo da aposentadoria do INSS poderiam, segundo os líderes, representar perdas de mais de 100 bilhões cada uma se fossem aprovadas. Pelos cálculos do ministro da Casa Civil, as mudanças feitas no texto representam uma perda de cerca de 35 bilhões em 10 anos. E ele disse que serão compensados. O ministro também afirmou que para o governo não faz tanta diferença se o segundo turno da reforma for votado apenas em agosto na Câmara. Vem caindo o quórum, né? Nós estamos seguros ao concluir o primeiro turno agora. Nós ainda vamos quebrar o interstício e vamos aprovar a redação final. E para nós, no nosso planejamento, uma votação de segundo turno dia 6 ou 7 de agosto, ele não altera em nada relevante o nosso calendário e permite que entre 15 e 20 de setembro a gente tenha votados 2 turnos no Senado Federal. O Ministério da Economia reduziu a previsão de crescimento da economia brasileira este ano de 1,6%